tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia, Laurinha? Que prazer ter você aqui com a gente. Muito feliz ter você aqui com a gente hoje, viu? Prazer, hein, Clé? Mais uma aqui juntos, eu e você, hein? Pois é, já estamos no terceiro episódio. Terceiro episódio, hoje com uma mega participante. Olha só, Laurinha. É a Laura, que é a Laura Malnegrin. Laura, conta pra gente quem que é a Laura e fala um pouquinho da sua experiência, por favor. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer demais pelo convite. Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, visto o trabalho que vocês têm feito aí sobre liderança outlier. E eu acho incrível a oportunidade de conseguir contribuir, dividir experiências. Então, queria dizer que eu tô muito, muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Bacana. Eu sou a Laura Malnegrin, tenho 37 anos, sou filha da Dona Ivanise, que batalhou bastante para conseguir aí pagar os meus estudos, então é alguém que eu tenho muita gratidão na minha vida. Sou esposa do Danilo, nas horas vagas gosto muito de dança de salão. Dança bem, hein, Cleber? Sou mãe do Escobar, que é meu gatinho, né? Meu bichinho, meu filhinho de quatro patas. E fora tudo isso, que eu acho que é o principal da minha vida, eu também sou advogada, sou formada em Direito, sou pós-graduada em Direito Tributário e Societário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. E também faço MBA pela FGV em Societário e Finanças. Não para também, né, Laura? Não para nunca. Não para nunca. Para. Tenho 15 anos de experiência no mundo corporativo, dos quais 13 na PwC, na PricewaterhouseCoopers. 13 anos aí de uma história da qual eu gosto muito. Comecei a carreira como trainee. Hoje eu ocupo a posição de diretora tributária da PwC. Então, esse é um pouquinho sobre mim. E que interessante quando a gente vê, né, a liderança vindo da base. Você entrou como trainee. Olha só, e fala um pouco, quais foram os desafios da Laura no decorrer aí da sua jornada profissional e hoje como líder? Legal. Eu acho que ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa que tem, de fato, um desenho de carreira bem desenhado, né? Uma carreira bem desenhada, é bastante interessante, porque você consegue, ao longo dos anos, ir adquirindo os skills necessários em cada um dos steps. Verdade. Acho que os principais desafios, quando a gente fala em liderança, né? Eu comecei a atuar, tem mais ou menos 9 anos em cargo de gestão, né? Como gerente, supervisora, gerente sênior e até chegar a diretora. Eu acho que existem algumas dificuldades, assim, que eu encontro quando a gente fala em liderança. E queria dividir algumas com vocês. Eu acho que a liderança, ela tem uma série de bônus, né? Então, acho que quando você é líder, você tem a possibilidade de tomar escolhas com a sua cara, colocar a sua cara no negócio, né? Aliar um pouco dos seus conceitos, do que você entende como certo. Então, eu acho que esses são os bônus. E, normalmente, quem tem um cargo de liderança, né? Depende da empresa, a gente começa a falar aí de ter uma questão financeira interessante. Então, acho que esses são todos os bônus da liderança. Mas eu acho que a liderança, ela traz também alguns ônus consigo, né? Olha lá. Eu acho que o principal dos ônus é que o líder é alguém que toma decisões difíceis. Perfeito. Né? Acho que o líder é uma pessoa que toma decisões difíceis. E que decisões difíceis aqui que nós estamos falando, né? Normalmente, às vezes compensa mais você ter uma decisão mais conveniente. Então, o líder é quem não vai tomar a decisão mais conveniente, muitas vezes, né? Então, ele é a pessoa que vai ter que tomar a decisão, de fato, que seja importante e interessante naquele momento, para a gente seguir ali o que é necessário para o time crescer e para o objetivo, né? Então, esse eu acho que é... E muitas vezes pensando, né, no macro, né? Porque às vezes até a nossa equipe enxerga, mas por que não tomou aquela decisão ali que é óbvia ali para todo mundo, né? Às vezes o líder está enxergando uma coisa que a equipe não está enxergando. Nem todo mundo, que né, não, tem a que nem visão. todo mundo está enxergando, né? Então, Exato. E tem muitas vezes também que trazer essa decisão. Olha, ela afetou a equipe, né? E tem que trazer aquela informação também e ver como vai trazer e como vai mostrar, como vai demonstrar isso daí para a equipe, sem muitas vezes fazer o disclaimer, né? Fazer
a revelação de qual foi o principal motivo. Né? E uma das maiores dores, é interessantíssimo, né? Quando a gente fala de posição de liderança, uma das maiores dores que eu trabalho como mentoria é o líder que quer agradar o tempo inteiro. Então, ele tem a dificuldade de tomar decisões indo, né, contra a popularidade. E uma das coisas que a gente fala que é o preço que a liderança precisa pagar, né? Então, quando você tira as crianças da sala, né, e entra os homens e as mulheres para tomada de decisão. Nem sempre aquilo que você vai ter que fazer vai ser o mais popular, mas é a decisão que precisa ser efetuada em algum momento, né, Lá? Exato, é o líder populista, né? Exato. Aquele que quer ficar sempre bem. Isso mesmo. Né? E eu acho que isso está muito atrelado às nossas questões emocionais, com certeza, totalmente, né? Porque a nossa dificuldade em dizer não, em fazer diferente. E isso também trazendo uma coisa interessante, que eu acho que é a liderança pelo exemplo. Isso. Eu acredito 100% na liderança pelo exemplo. Hoje eu não peço nada pro meu time que eu não estaria disposta a fazer. Não que eu saberia fazer, necessariamente, porque eu acho que a grande diversidade é a gente ter pessoas que se complementam. Mas nada que eu não estaria disposta a fazer, eu disposta a aprender. Olha que bacana. Então, eu acho que essa questão do exemplo, ela faz muita diferença no ambiente. Então, acho que facilita um pouco, fazendo o link que a gente falou antes, né? Sobre se eu vou dar o exemplo, se é aquilo que eu vou fazer, se é aquilo que eu estou disposta a fazer, eu entro em balanço aquilo que a gente estava falando de, às vezes, você tomar decisões difíceis. Porque eu dou o exemplo daquilo que, de fato, eu quero seguir e são os valores, né? Eu brinco que o líder é o guardião dos valores. Eu acredito realmente nisso. Que o líder é o guardião dos valores da entidade, ou se você é um empreendedor, é o guardião da sua marca, é o guardião daquilo que você acredita como principal. Muito legal. E, nossa, a gente sempre acaba fazendo um esquenta antes, né, de entrar aqui no ar. E a gente estava falando de alguns desses pontos, né? O quanto você tem que ser a pessoa que os outros olham e sigam. Mas é fácil as pessoas, quando a gente se torna líder, olha só a pergunta agora, né? Pra nós aqui, o Cleverson sempre dá risada, porque sempre vem aqui, né, alguma coisa que tá fora do script, claro, né? Senão não seria eu, né? Tem que se adaptar. Exato, olha, se adaptar. Ou eu aprendi muito a me adaptar nesses últimos anos. Exatamente, mas é interessantíssimo quando a gente começa a entender que quando você é operacional, você depende de você para ter resultado. Eu faço, a minha performance depende 100% da minha iniciativa, daquilo que eu faço. E quando você é líder? Depende só de você, a sua performance, ou você tem que aprender a orquestrar pessoas para ter resultado? E aí, o que vocês dizem? 100% orquestrar. Exato. O líder entrega o resultado através dos liderados. Exato. Né? Então, ele não... Como você mesma falou, né? Não tem que saber fazer tudo, né? Você só toma decisões que você entenderia como justas se você estivesse no lugar de quem teve que executar a decisão que você tomou, né? Mas você lidera, né? Então, o líder tem que liderar e tem que chegar no resultado através da equipe. E aí, eu vou encaixar com uma pergunta Vai lá, aqui. Vamos lá. Que a gente estava lá no Esquenta também. Isso. Como é que... quais são as habilidades que são mais interessantes para o líder, para que ele consiga efetivamente levar a equipe a dar esses resultados que ele tem que entregar, que a equipe tem que entregar? Legal, mas eu queria só voltar um pouquinho na anterior, que eu acho que a gente estava falando sobre delegar, né? Eu queria dividir com vocês que essa talvez tenha sido a minha maior dor, quando eu comecei a atuar no cargo de liderança. E é interessante falar sobre isso, porque quem está escutando a gente, você pode ter certeza que 100% é a dor das pessoas que começaram como eu, assim, principalmente, sabendo colocar ali, colocando a mão na massa, né? Bem operacional. Isso mesmo. Eu sou uma pessoa bastante controladora, né? Então, controladora no sentido de gostar de ter, né, o controle, saber tudo o que está acontecendo. E eu estava muito ligado ao que a gente chama de microgerenciamento, né? Então, o dia a dia ali, gostar de cada um dos steps, acompanhar cada um dos steps. Então, acho que esse foi uma das maiores dores. E como que eu consegui
administrar isso e melhorar isso dentro de mim? Acho que tendo pessoas de confiança, confiando no time, né? Porque eu acho que o primeiro step é a confiança. E mostrar o que a gente espera como resultado. Então, quando aquilo que sai alinhado não sai caro, né? Sim. Combinado não sai caro. Não sai caro. Isso aí. Combinado não sai caro. Então, quando você, de fato, consegue traduzir aquilo que você espera, você acompanha o processo acontecendo, porque não adianta você só ir lá, delegar e chegar no final, né? Largar, né? Largar, exatamente. Então, acompanhar. Mas acho que essa é uma das dores que eu acompanho, assim, no mundo corporativo, quando você chega num cargo de liderança. Acho que a dificuldade de delegar é um ponto bastante importante. E só complementando um ponto, o controlar. O controlar tá muito, agora psicanalista falando, né? Bem interessante, porque a gente consegue mostrar para a liderança aonde está a causa raiz, né? Porque o querer segurar tudo é uma consequência, mas o controlar, ele me traz a segurança. Olha só, quando eu vejo começo, meio e fim, é aquilo que eu tô tendo a segurança toda para fazer. Mas se eu sou líder e quero fazer começo, meio e fim, o dia só tem 24 horas para cada um. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas. Eu sempre faço a mesma pergunta para os meus mentorados. Tem alguma coisa que você está fazendo, que você já tem uma pessoa na sua equipe preparada para assumir essa atividade? Porque é uma atividade que você consegue passar para outro fazer. Então, e se não tem pessoas preparadas, o que você precisa fazer para treinar essas pessoas para que elas fiquem preparadas? Por quê? Porque tem atividades que dependem só de você. Se você não fizer, aí você vai trazer um grande impacto para a sua entrega, para a sua área, para a sua equipe e para a corporação que você está. Então, depende só do psique de você. É isto que depende só de mim, aí eu não tenho verdadeiramente como delegar. Então, eu só preciso começar a trabalhar nesses pontos para que eu comece indo aos poucos, né? Não precisa ser de uma hora para outra. Por quê? Porque a causa está muito naquilo que a gente fala. E entender a criança também, né? Tem que ficar bem de olho nessa quantidade de tarefas que você não consegue delegar. Olha aí. Ou que você acha que não consegue delegar. Porque quanto maior a quantidade, menor a sua chance de tirar férias. Exato. Né? Porque se você sair de férias, o que vai acontecer? Né? Quem vai me substituir, né? Claro que sim, se é alguma coisa que você fala, vou sair uns 20 dias só e vai dentro daqueles 10 dias eu faço essas tarefas, ok. Agora você fala assim, não, olha, eu tenho que ficar aqui todo dia. Se eu não estiver aqui, não acontece. Tem alguma coisa errada na sua equipe. Com certeza. Né? Fantástico. Ou em você, né? Não tô falando que é o seu caso, sim, né? Sim. Então aí alguma coisa para você que tá nos assistindo. Exato. As dores são muito parecidas, né? Exato. Né? E Marta, você falou uma coisa muito interessante. Eu busco muito referências na liderança nos esportes, né? Então eu acho que tem muito de liderança quando a gente pensa nos esportes. E tem uma história interessante que o Serginho, não sei se todo mundo conhece, é o líbero da seleção brasileira, né? Foi por muitos anos, acho que ele teve 17 anos de seleção brasileira. Ele foi o líbero no vôlei. E quem é o líbero? O líbero é o cara que não marca ponto. Olha aí. Ele não marca ponto. Por 3 anos seguidos, ele foi considerado o melhor jogador do mundo sem marcar nenhum ponto. Por causa dos skills de liderança que esse cara tinha. Esse cara, tem uma cena bem emblemática que o Giba, que é um dos atacantes principais da seleção por muitos anos, ele chega e ele bate no peito do Giba, e você consegue fazer uma leitura labial dessa cena, que ele fala, você pode mais. Olha aí. Né? E ele puxa a responsabilidade pra ele. E quando ele foi se aposentar, no último ano dele, o Bernardinho era técnico na época, e o Bernardinho, ele entregou a camisa no final. E ele falou pro Bernardinho, você faz o que você quiser com essa camisa, né? Se agora você guarda, você põe num quadro. E aí o Bernardinho falou, existe uma coisa muito emblemática que você tá me falando quando você me entrega essa camisa. Porque você tá me entregando uma camisa onde nunca na história um líbero foi reconhecido como sendo o melhor jogador. Então, esse ato de entregar, eu entreguei melhor do que eu recebi essa camisa. Então, isso me lembrou muito quando você falou, né? Acho que a gente treinar, né? Você se capacitar para quando você entregar para a pessoa que vem logo atrás de você
um caminho completamente diferente, né? Você traçou, você descobriu coisas que você pode fazer melhor e nunca mais aquela posição vai ser a mesma. Porque você adquiriu ali habilidades e mostrou cenários completamente diferentes do que já tinha sido feito antes. Acho que esse é um dos papéis do líder. Muito, porque uma das principais funções, né, do líder é treinar pessoas para que elas extraiam o seu melhor. E muitas vezes a gente tem líderes egóicos demais da conta. Eu tenho que ser o centro da atenção, eu tenho que ter a decisão final, eu que tenho... É claro que muitas vezes vai ser inerente à posição, à sua decisão final. Até porque é ele que vai responder por ela, né? Se der certo ou se der errado. Mas você aprender a dividir com as pessoas a carga, as pessoas se sentem tremendamente valorizadas quando elas se sentem parte da decisão. Olha que interessante. Quando a gente começa a entender como funciona a alma humana, você pode ter resultados de formas muito mais fáceis, muito mais produtivas e rápidas sem sofrer tanto, né? É que a gente acaba dando muito em ponta de faca. Por quê? Porque é tentativa e erro. Eu vou por um lado, eu erro. Mas daqui a pouco eu vou por outro, pode ser que eu acerte. Então, pera lá, você está lidando com a sua principal função como tentativa e erro, ao invés de você ter pessoas que já passaram por situações e que podem te dar aquele que a gente chama de shortcut, né? O caminho, né? Mais fácil. Por quê? Porque a maior sabedoria não está, olha só, me ouve aqui, não é aprender com os nossos erros, mas aprender com o erro dos outros. Aí sim está a maior sabedoria, porque eu preciso pagar o preço. E fazer de novo o que alguém já percorreu, né? Exato! Então, com tanta informação e com tanta possibilidade de aprendizado, é mágico, né? Quando a gente fala de posição de liderança. Eu amo, né? Mas vamos seguir aqui, e é por isso que hoje em dia, né, assim... A gente está onde está, tecnologicamente falando. Eu não estou falando só de TI. Todas as tecnologias, fabricação de coisas, etc., madeira, plástico e tudo mais. A gente só está onde está porque a gente não partiu do zero de novo. Claro. Quando a gente nasce, a gente não parte do zero. A gente parte do conhecimento de tudo que veio antes da gente. Olha aí. E partir disso daí e consequentemente, aprender com o erro dos outros é o que faz com que a cada nova geração a humanidade evolua. Exato. Né? E se a gente faz isso e traz esse tipo de conhecimento para a liderança, então a gente vai, entender como foi a liderança anterior, que muitas vezes a gente assume uma área de uma liderança anterior, né? E ver o que deu certo, o que não deu tão certo. Perfeito. E fazer melhor, né? E partir daquele ponto, e não começar tudo de novo, jogar tudo no lixo, né? Porque muitas coisas foram boas e outras coisas precisam mudar. Mas, geralmente, as pessoas vão exatamente pro oposto, porque eu quero mostrar a minha marca, eu quero refazer. E aí isso acontece muito na política, né? Sempre que chega um novo governador, um novo prefeito, joga tudo, estava construindo um hospital, para o hospital, vou construir um viaduto agora. Porque agora eu vou dizer o que é mais importante. Exato. Né? Exatamente. Em vez de continuar o trabalho do outro, né? E aí a gente continua falando dos egos da vida, né? Mas, Laura, diz uma coisa pra gente, qual é a competência que você vê que um líder e um colaborador tem que ter para ter e alcançar o sucesso na sua profissão? Olha, se eu pudesse eleger a principal, e é isso com base no que eu acredito, com base no que eu vivi nos últimos anos, mas acho que a principal é a humildade. Fantástico. Eu acho que a humildade de você reconhecer que você não sabe, nem ter a pretensão de saber fazer todos os steps, mas se cercar de pessoas que de fato saibam fazer, reconhecer as pessoas, né? E eu gosto muito da ideia do janela-espelho. O que é a janela-espelho, né? Então, se você acertou, se o time acertou, se deu certo o trabalho, é falar na janela, falar para todo mundo ouvir. Então, de fato, olha, nós fizemos um trabalho junto, te agradeço, você fez parte, né? Reconhecer o que cada um fez dentro dos steps. Mas se deu errado, você ter a humildade de se olhar no espelho e perguntar o que eu poderia ter feito diferente enquanto eu estava guiando o meu time. Então, acho que ter isso está muito ligado à questão de você ter essa humildade de se reconhecer, de reconhecer o outro quando vai tudo bem e de reconhecer que você
faz parte o principal condutor ali quando as coisas não Exatamente, estão isso bem. mesmo. Então, Uhum. acho que o skill da habilidade é o principal e aquilo que eu já comentei, a liderança pelo exemplo. Eu realmente acredito na liderança pelo exemplo. Que bacana. E é interessante você trazer para nós também, como eu falo, né? A gente estava no Esquenta e a Laura trouxe um assunto bem bacana, que é contratação de pessoas. Para você trazer uma pessoa para a equipe, né? Fala um pouco para as pessoas entenderem como pensa uma executivo sênior. É só currículo? É só conhecimento técnico? Como que é que funciona isso? Como que eu diferencio um candidato do outro quando a gente está lá com candidatos muito semelhantes? Legal. Hoje a gente recebe, a PwC é muito procurada, né, para seguir com carreira, desde de trainees até diretores, sócios, enfim. Hoje eu faço mais entrevistas de cargos sêniores, né, então de gerente sênior, e eu recebo currículos excelentes, com formações excelentes, pós, mestrado, doutorado. Mas se eu chego em uma entrevista, né, com um candidato, e ele pode ter o melhor currículo que for. Para mim, o que faz a diferença é a energia. Energia. Fantástico. Então, às vezes, você chega e a pessoa, ela mostra sede de que ela quer estar naquele lugar, ela pesquisou os valores. Perfeito. Essa é uma dica incrível. Se você vai para uma entrevista de emprego, pesquise, de fato, todos os valores da empresa, no que ela acredita. Então, assim, ocupe aquele tempo que está sendo disponibilizado para você, para, de fato, você demonstrar além do seu currículo. Porque o currículo vai ser o básico. A gente só vai contratar se tiver um bom currículo, uma boa formação. Mas acho que a vontade e a energia é o que fazem ali toda a diferença, né? E essa é uma das competências e uma das características que eu mais admiro nos profissionais. A energia e a vontade. Porque o mundo é dos fazedores. Exato. De quem sai do... Eu idealizo que vai ser desse... E alguém que executa. Então, eu gosto de pessoas que parecem, né? Porque na entrevista a gente não tem certeza. Mas eu admiro muito quem quer fazer acontecer. Então, a energia, para mim, faz toda a diferença, Márcia. Muito bom. E a gente sempre reforça, né? Que é claro que tem perfis comportamentais que são muito de ir fazer, entregar, independente de quais sejam as dificuldades, né? São muito mais arrojados, são muito mais desafiadores, né, no dia a dia. Mas tem aquelas pessoas que são muito boas também. E elas trabalham muito mais, né, nos bastidores, mas entregam excelentes resultados. É claro que na hora de uma entrevista você vai validar muito a posição versus a atividade que a pessoa vai fazer. Mas é importantíssimo nós olharmos e adequarmos posição com perfil comportamental. O que vocês acham? Estou jogando aqui na mesa. Perfil comportamental versus posição. Isto é um diferencial? Olha, eu sei a resposta, então só falar. Vai lá, mas Lourinha. Mas sim, com certeza, porque tem aquele ponto, aquele vídeo que você já viu algumas vezes, acho que você também já deve ter visto, que é um julgamento. Né, falando, olha, se você fizer um peixe subir na árvore e você avaliar o peixe por subir na árvore, pela capacidade de subir na árvore, você vai estar sendo justo? Da mesma forma, se você avaliar um macaco pela sua capacidade de nadar, você vai estar sendo justo? E você comparar um com o outro? Isso mesmo. Né? Então, assim, o mesmo acontece com as pessoas. Então, tem pessoas que são mais aptas para fazer uma atividade A e outras para fazer uma atividade B. E se você coloca as pessoas, né, e aí é um papel do líder, né, se você coloca as pessoas na posição errada, a pessoa não vai performar. Né? E aí faz também parte do papel do líder de identificar. Ela não está performando. Você pode ter um problema ali. E aí entra no que você falou também. Avaliar no espelho. O que eu poderia estar fazendo ali para ter um resultado diferente, né? Talvez não só pensar, claro que pode ser, claro, a pessoa que realmente precisa ser substituída, mas pode ser que
ela em si não precisa ser substituída, mas a posição onde ela está possa ser substituída para ela. E você ter resultados diferentes. Muito bom. E eu gosto muito de dizer que, é claro, quando a gente faz essas analogias do peixe, né? Sendo colocado na árvore, e o macaco que você falou, é muito óbvio, né? Não dá para eu querer que um peixe, de uma hora para outra, crie uma asa e saia voando com a mesma performance de um passarinho que nasceu, né? Com isso, com esse ímpeto, né, de voar e ter toda essa habilidade. Mas quando nós olhamos para ser humano, porque muitas vezes nós queremos extrair exatamente do outro aquilo que ele não está preparado para dar. E nós insistimos em manter nesse formato. E aí a diferença de uma liderança é outlier. Quando ela reconhece, principalmente começando por ela, quais são as minhas melhores habilidades e competências? Como que eu posso colocar isso em prática? E é claro, não dá para cobrar do outro aquilo que ele ainda não tem para dar. Ele não tem para dar porque não tem habilidade, não tem competência, não foi treinado. Olha só, e é uma responsabilidade do líder adequar. Então não adianta eu querer ficar batendo lá naquela mesma tecla. Não, mas não está tendo resultado. E pode ser, aí é a questão, né? Ele não está tendo resultado por quê? Será que eu já fiz uma mudança de atividade? Nós falamos muito dentro do mundo corporativo, Job né? rotation. O job rotation. Será? E é fantástico. Para buscar outros Exato. Lugares onde ele se encaixe melhor, né? Isso. Dá um exemplo daquela sua colaboradora. Mas olha que interessante, né? Muito legal. Márcia e eu nos conhecemos há quase 10 anos. Eu conheço a Márcia de quando a Márcia trabalhava no mundo corporativo. Isso mesmo, como diretora ainda. E eu acho que eu duvido que alguém já tenha feito mais processo de mentoria com você do que eu, mais quantidade de sessões, porque eu realmente tenho sede por autoconhecimento e inteligência emocional, porque eu acho que hoje os líderes que estão por aí dando cabeçada e não estão evoluindo são aqueles líderes que estão achando que o modelo convencional, que só a parte técnica é o que importa. Hoje, o que importa de verdade é você conseguir ter inteligência emocional para lidar com sentimentos e pessoas. Mas eu tenho uma história bastante interessante, eu não vou citar o nome dela, mas tenho certeza que ela vai assistir, ela vai se reconhecer que é alguém que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho uma colaboradora no meu time que, assim que eu virei gerente, nós temos um perfil bastante diferente. Eu sou a pessoa da ação, executora, que vai, resolve, tem uma capacidade de olhar as coisas em uma visão executiva, né? No macro, tanto no micro. E ela é aquela pessoa que é do micro. Então, ela observa cada um dos detalhes e eu acho isso incrível. Porque a gente se complementa. Olha aí. Completamente. Isso mesmo. E quando um dia ela chegou pra mim e falou, Lau, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo atender ao que você tá esperando de mim. Eu acho que você tá sendo muito dura na pressão. E aí eu olhei. Se ela soubesse o quanto isso foi uma virada de chave na minha carreira, até pra buscar melhorar enquanto pessoa. Que bacana. Foi porque eu olhei e falei, cara, essa pessoa, ela é muito boa. Ela só não é igual a mim. Olha, ela só não é. Olha a minha lente. Ela não é. Ela não tem o mesmo perfil que eu, que não quer dizer que é melhor ou que é pior, só quer dizer que é diferente. Isso mesmo. A partir dali, eu tive uma virada com ela. Hoje, ela é, sem dúvidas, uma das melhores gerentes que tem no meu time. E a gente foi se adaptando. Eu fui aprendendo com o que ela tem. Ela foi aprendendo com o que eu tinha percorrido ali. E foi a primeira vez que eu vi a experiência da junção, de fato, de duas pessoas diferentes dando super certo num time. Então, eu acho que essa é uma das coisas principais que eu aprendi na sua mentoria. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Que é o que a gente tava falando do peixe. O exemplo que parece tão óbvio, né? Exato. Mas quando a gente traz isso pro mundo real, eu acho que se eu pudesse te dizer a coisa que eu mais tenho gratidão, de que você contribuiu pra minha liderança, entre várias coisas, mas a primeira que me vem à cabeça é essa, é o fato de aprender a reconhecer o que cada pessoa tem de melhor, colocar essa pessoa pra fazer atividade que faça sentido e treinar, claro, ela pra ela ter as outras habilidades, mas colocar ela numa posição confortável naquele começo pra ela começar a desenvolver, porque só assim a gente vai ter o melhor dela, então... E é muito interessante trazer aqui pra consciência, eu gosto muito de falar nisso, né, trazer pra consciência, porque nós cobramos o outro da forma
que nós nos cobramos. Olha só que interessante, né? A todo momento eu estou validando o outro com a minha lente. Se eu tenho essa habilidade, se para mim é fácil, automaticamente eu acho que para o outro também. E na mentoria a gente fala fácil para quem, cara pálida? Para você que viveu, né, histórias, situações que te forjaram. É essa palavra mesmo, tá, gente? É forjar, porque muitas vezes a gente sabe que foi através de grandes dificuldades que a gente tem algumas habilidades. Foi através de fogo e pancada. Exatamente. E aprendendo isso, pera lá, então o que você está querendo dizer, Márcia? Que na maior parte das vezes eu estou validando o outro com a minha lente? Eu vou dizer para você que 100% das vezes. 100% das vezes. Exato. E se me permite também, eu lembrei de uma história aqui, né? Acho que eu até comentei com você do Tom Brady. Isso. Que eu acho que é um cara incrível, né? Além dele ter sido o maior campeão aí do futebol americano, também foi casado com a Gisele Bündchen, então, ou seja, passou de todos os limites da perfeição. Mas eu tava vendo uma entrevista dele, muito interessante, que quando o futebol americano, ele vai buscar a base nas universidades dos Estados Unidos, né? Então, os jogadores, eles são os jogadores na base de universidade. E quando ele quando ele estava participando da seleção, ele nunca esteve nas primeiras seleções entre os 10 primeiros escolhidos. Ele não chegava a ser escolhido para os grandes times. E a entrevista que ele dá, ele chora bastante, porque isso é uma dor, né? É emocional mesmo dele não ter sido escolhido. E veja que interessante, as pessoas que estavam escolhendo por ele, elas estavam usando como critérios para essa escolha o mais rápido, o mais forte. E naquele momento, ele não tinha essas características. Existiam outros candidatos com uma característica mais forte do que ele. Mais forte, mais ágil do que ele. Mas olha que interessante, o quarterback, a função dele é a de colocar a bola, né, na mão da pessoa exata, né? Ele que faz ali o lançamento. A visão. A visão. E ninguém hoje faz esse papel melhor do que ele, porque ele consegue pegar a responsabilidade e colocar a bola ali, né, trazendo para o nosso paralelo do mundo corporativo, colocar ali a função na mão de quem vai resolver, ter essa visão. E a força, a agilidade, indiscutível, ele é o melhor do mundo por muitos e muitos anos. A força e a agilidade ele adquiriu. Ele já tinha uma base, claro, que é o que eu falo do currículo, né? Exato. Você já tem uma base, mas quando você, às vezes, não é medido por aquilo que você tem de melhor, que é a capacidade... Todo mundo fala, né? Ele e o Cristiano Ronaldo também, né? Do futebol, que tem muito uma característica de, de repente eu não tenho esse dom, mas eu sou treinável, né? Exato. Eu acredito que a liderança é treinável, 100%. Perfeito. 100% da liderança é treinável. Acho que a gente tem algumas coisas que a gente já tem ali de dom, né? Isso mesmo. Mas eu realmente acredito que 100% dos steps da liderança, elas são Concordo. treináveis. E as mentorias são interessantíssimas para isso, porque a mentoria, ela vai te trazer uma visão de quem já percorreu aquele caminho, de quem já viveu aquilo exatamente, aprendeu com os erros, e ele vai te trazer ali uma visão. Então, quando eu faço mentoria com você, eu tenho essa sensação. Além do tempo que você tem de mundo corporativo, a experiência que você tem com liderança em mundo corporativo, tudo que você desenvolveu pós-mundo corporativo, né? Apesar de você ainda continuar atuando no mundo corporativo, mas o pós, que é olhar para trás e ver o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu vou ensinar para as pessoas, o que eu vou dividir com as pessoas que vai trazer menos dor por aí. Isso mesmo. E quando a gente fala da liderança, né, a gente está falando muito da disciplina, porque não é todo dia que a gente tem vontade e acorda, né? Uhul! A motivação versus a disciplina. Sim. Acho que eu até fiz um post esses dias sobre isso. A motivação, ela vai te dar aquele combustível inicial. Mas se você não tiver a disciplina para fazer, porque tem dia que você não tá bem, mas você sabe que você tem que fazer, né? A gente com os vídeos, né? A gente sabe que não tá no melhor dia para poder fazer. Mas eu tenho um propósito maior. O propósito, quando você entende que ele tem que ser maior do que você tem essa garra para poder executar, né? E dividir conhecimento. Tem que ser maior do que a vontade de ficar na cama. Exato. Né? Principalmente. E é interessante também, porque fora os vídeos, etc., uma coisa que eu faço todo dia é acordar 5h30 para ir para academia. Olha aí. Antes de fazer as outras coisas, né? Isso mesmo. E por quê? Porque fica de olho no propósito, né? O que é o meu objetivo final lá, né? E
Isso daí é uma coisa que você, como você falou bem, né, você começa a enxergar melhor, principalmente através das mentorias, né? Porque muitas vezes quando você está ali no automático, no que você está fazendo no seu dia a dia, você só sabe que você está ali. Você acha que, ok, tá, eu estou fazendo isso daqui porque todo mundo trabalha, tem um emprego, eu estou ali. Né? Agora você, depois de se conhecer de verdade, entender o que realmente é importante para você e por que você faz o que você faz, passa a ter um outro significado para você. Exato. E você passa a ter uma visão diferente do que você faz e por que você faz aquilo ali. Exato. Muito legal. Eu acredito que os campeões, as pessoas bem-sucedidas, não são as pessoas motivadas, são as pessoas disciplinadas. Porque a motivação, ela te dá o sprint inicial. Isso mesmo. Né? Ela te dá o gás que você precisa para sair do lugar. Mas não é ela que te mantém todos os dias ali, né? Porque é fácil você fazer as coisas quando tá tudo bem, quando é gostoso, quando é quentinho. Difícil é você fazer ali nos momentos em que as coisas não vão bem. Exato. E que, de fato, o que você tem que fazer é só fazer mesmo, né? A disciplina te traz isso. E é interessante a questão da mentoria, porque ela te traz um caminho para você seguir e aplicar uma disciplina. Então, existe um caminho a ser percorrido, né? E isso é bastante interessante para quem não é tão organizado, principalmente, né? De você encontrar um caminho. E você cria o hábito. Cria o hábito. Não exatamente. Tem como, né? Começando pelos pequenos hábitos, né? Porque não adianta você falar assim, eu quero correr 20 quilômetros amanhã, ou eu quero... Não adianta. Não adianta. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil, tem que ter um objetivo. Então, essa também é uma característica que eu admiro bastante nas pessoas. Pessoas que são disciplinadas. Porque quando você visualiza alguém que é disciplinado, você sabe que aquela pessoa vai fazer o que precisa ser feito, independente do dia bom ou do dia ruim, ou da situação boa ou da situação ruim. E vai muito em linha com o ambiente também. Eu sempre comento, né? Vocês já me ouviram falar muito, mas se você é a pessoa mais inteligente da sala ou da mesa, pode ser que aí não seja o lugar onde você deva estar mais. Sai dessa mesa correndo. Exatamente, porque você tem que buscar um ambiente onde você está sendo desafiado, onde você tem aprendizado contínuo. Por quê? Porque isso vai te dar garra, isso vai te dar energia, isso vai te dar o exemplo que nós estávamos falando. Porque se eu estou naquela sala onde eu já sei de tudo, vou cair na monotonia, eu vou cair na minha zona de tranquilidade. E a gente só aprende no momento em que a gente está se desafiando. E quando você vê pessoas, poxa, se o Cleverson faz, se a Laura faz, eu também posso fazer, né? E pode ser que o ambiente não vai estar propício o tempo inteiro, mas se não está propício o tempo inteiro, eu tenho que me movimentar para que ele fique. Aí eu gosto muito do exemplo do Stallone também, né? Ele foi recusado quantas e quantas vezes para poder fazer um papel. Ele levou, né, a vários direcionamentos, roteiros, e ninguém aceitava ele em Hollywood por causa do físico, por causa do jeito que ele é. Até ele mesmo falou, tá bom, ninguém me aceita, então deixa eu criar um ambiente onde eu vou conseguir fazer a coisa acontecer. Márcia, mas você está falando de um astro de Hollywood. Não, se a gente pegar exemplos de dia a dia, quantas pessoas fazem isso? A gente mesmo aqui se desafiando o tempo inteiro. Exato. É natural para nós aqui em alguns momentos? Não é natural. Olha, Clever só adora, gente. Nossa, eu estou aqui no meu ambiente de conforto. Nossa. Mas é o tempo inteiro esse desafio para que a gente possa aprender coisas novas e ter melhores resultados. Fantástico. O poder da ambiência é tudo. Isso. Você estar ao lado, trazer para o seu lado pessoas que vão te espelhar ser alguém melhor, né? Te trazer algum skill que você quer adquirir. Ambiência é tudo. Muito bom. E vai lá, não só isso também, né? Como você também se cercar de pessoas que vão complementar aquilo que você entende, que vão ter o mesmo objetivo que você, mas habilidades diferentes, e que você provavelmente não vai adquirir, mas ela vai fazer parte da sua equipe, ela vai ajudar a somar para vocês chegarem juntos também naquela habilidade. Sim. Eu falo disso porque, tipo, isso acontece muito aqui
nessa sinergia aqui, né? Eu e o Cleverson, exato. Porque eu tenho algumas habilidades, né, que para a Márcia são mais sofridas. Super. E vice-versa, né? Então ela tem outras habilidades também, que tem muitas vezes que eu falo, não, isso daqui não é para mim. Márcia, olha, isso daqui é você. Essa é a sociedade que Bonitona. funciona. Mas olha que interessante, eu acho que a gente pode aprender a fazer qualquer coisa. Eu realmente acredito que se você para, estuda, você pode aprender a fazer qualquer coisa. Então, às vezes eu tô diante de uma situação no trabalho que eu tenho que aprender a fazer algo, eu aprendo ali rapidamente, mas mais rápido do que eu tento aprender, eu tento trazer alguém que seja maravilhoso e saiba fazer aquilo naturalmente, com excelência. Né? Então, acho que essa capacidade de você saber ali, passar de tudo um pouco, aprender o superficial, mas trazer rapidamente alguém que seja excelente naquilo. Isso mesmo. Excelente naquilo. Essa capacidade de identificar no outro o que ele faz, é muito do que vocês estão falando, né? Exato. Eu identifico o que ele tem, o que me falta. Então, pra que eu vou aprender? Porque eu não... Primeiro, assim, por mais que eu vá me aprender a habilidade que ele tem, ele vai tão bem naquilo. Isso mesmo. É ele que eu tenho que trazer pro meu time, é ele que eu tenho que colocar ali embaixo de mim. E a gente fala isso, mas muita liderança sofre neste momento. Por quê? Primeiro, porque ela não reconhece ela própria. É interessantíssimo. Quando você começa a fazer alguns processos, me fale aquilo que você faz, que aí a gente vai olhar com hábitos, né? E que pode estar te prejudicando com relação aos seus objetivos. Pera lá, hábito? Como assim? O que eu faço? Eu falo, interessantíssimo. A gente faz pós-graduação, MBA de assuntos diversos. Mas você, muitas vezes, está lá no primário sobre você mesmo, sobre a sua história. Você não reconhece quais são aquilo que te move, aquilo que realmente faz você acordar todos os dias, aquela sua garra, aquela sua vontade, a sua experiência e como você quer poder liderar o outro se você não começa liderando a si próprio. É interessantíssimo, né? Conhece-te a ti mesmo. Exato. E tem um ponto, Laurinha, que a gente sempre gosta de perguntar aqui. Qual um livro que você poderia deixar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, eu gosto de diversos livros. Os de direito ninguém vai querer ler. Mas tem um livro que eu sou apaixonada, eu conheci, inclusive, através de você. É um livro de 60 páginas, de um conteúdo super fácil, mas que foi uma virada de chave na minha vida, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Fantástico esse livro, adoro. Eu gosto muito, quando a gente volta ali, né, pra Jesus, e a gente pensa na forma como Jesus falava com as pessoas, ele falava com as pessoas através de parábolas. E O Cavaleiro Preso na Armadura é uma fábula. Parece até um conto infantil, se você não olhar, né? Porque o interessante de ler é ler buscando os insights que existem ali de fato por trás, né? Eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que vale a pena. Não sei se são 60 ou 70 páginas, a gente consegue ler esse livro em 2 horas. Mas ele traz uma riqueza de detalhes, conta a história de um cavaleiro que estava sempre em alerta e sempre pronto para uma guerra que poderia acontecer a qualquer momento, né? As armaduras. Então, ele tinha uma armadura e ele ficou com essa armadura 24 horas por dia. Até o ponto de a família dele não reconhecê-lo, não conseguir mais... Ninguém mais via o rosto dele, né? Então, trazendo um paralelo para nossa vida, em quantas armaduras, atrás de quantos personagens, preparados para quantas guerras... Nós estamos o tempo inteiro sem, de fato, observar o que está acontecendo ao nosso redor. Como que a gente pode ser uma pessoa melhor para a nossa família. Como a gente pode ser uma pessoa melhor para o nosso time. Né? Então, eu me vesti em algum momento, por alguma circunstância, de uma armadura que está me privando... né, de me fazer, às vezes, viver o que eu tenho de melhor. E de fazer o melhor pelas pessoas. Então, ele me deu vários insights. E é legal porque essa fábula, ele conta os 4 caminhos que você tem que percorrer para se livrar das suas armaduras. Muito legal. Quem ficou curioso, a gente passa o link depois para poder ler. Vai valer muito a pena. É fantástico esse livro. E é muito bacana. 2 pontos bastante interessantes do que você falou, não posso deixar de falar. Porque Jesus falava através de metáforas.
Olha que interessante. Ele falava através de metáforas porque ele não queria falar com o seu psique. Ele quer que você entenda através do seu coração, com a sua emoção. Olha que interessante. E metáfora te desperta o quê? Sentimentos. E você consegue traduzir no seu formato, no seu jeito. É fantástico. E as armaduras que a gente traz, elas vêm daquilo que nós sofremos. E essas armaduras vieram não para nos prejudicar, mas para nos proteger. Em algum momento ela foi útil. Exato. Mas quem disse que não são exatamente essas armaduras agora que estão te prejudicando você ir para o próximo nível? E é exatamente isso que a gente trata dentro das mentorias, né? Como que você consegue olhar para quais são as suas armaduras, primeiro, reconhecê-las, e depois como você deixá-las no meio do caminho para que você possa entregar o seu melhor resultado. Isso é bem interessante porque, principalmente, as pessoas evoluídas, as pessoas que já são terapeutizadas, é um erro que eu já vi algumas cometendo. Ela, em algum momento, ela reconheceu uma armadura lá atrás, mas pode ser que ela tenha vestido outra. Para se defender. Para se defender de alguma outra coisa. Exato. Né? Ela trocou de roupa. Sim. E aí, às vezes, ela ainda tá com aquela armadura ali, só que ela acha que aquele processo que ela fez lá atrás, que ela reconheceu lá atrás naquela terapia, foi o suficiente e está servindo até agora. Então, essa questão, assim, do autoconhecimento, eu acho que, né, você concorda com isso também, né, Bonita? Sim. O autoconhecimento é o tempo todo. Orar e vigiar, né? Porque no outro episódio a gente falou disso. Eu já sei de muita coisa. Beleza, mas não quer dizer que eu sei tudo. Exato. Pode ser que o tempo todo eu tenha uma nova situação que eu preciso revisitar, Exato. que eu preciso mudar, que eu preciso evoluir. Né? Então, enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai precisar melhorar. E tem que ficar de olho. E querendo ou não, você deixou de vigiar, você volta para o piloto automático. Sim. Exato. Que é a sua programação ali, que rodou por mais tempo dentro da sua cabeça. É a programação. Então, é automático você querer voltar. Isso mesmo. Pro seu... Mas é bem interessante que nas conversas você consegue, né, trazer para a consciência das pessoas qual é essa armadura que você está utilizando agora. Mas da onde ela vem? Porque na hora que você traz a consciência de qual foi o momento e da onde ela vem, você consegue deixá-la de lado, porque a maior parte das vezes, o que acontece? Você vai falando sobre a sua armadura, né? Um processo, e nada contra o processo terapêutico, acho que é muito importante, porque tem algumas pessoas que vão ter a maturidade para se desapegar em algum momento. Só que eu acho que é importantíssimo nós apontarmos também para algumas pessoas aquilo que ela tem que trazer para a consciência para mudar a chave, porque senão vai ficar ad eterno. Eu vou ficar remoendo muito até eu sentir uma dor tremenda que vai fazer com que eu mude. Então, não precisa sentir dor tremenda. Você pode ter aí um caminho que você vai ter melhor resultado. Como? Reconhecendo o hábito e comportamento que está te levando a manter essa armadura. Olha que interessante. Normalmente é a inconsciência que nos faz sofrer, né? Total. Quando você traz para a consciência, quer dizer que vai parar de sofrer? Não, mas você vai saber o caminho melhor para você tratar, enfim. E olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa que liderança é parte técnica, que tem, claro, importantíssima, as questões de gestão, mas acho que hoje o que mais falta no mercado, no mundo executivo, são líderes que de fato estejam preocupados em se desenvolver, em ter autoconhecimento, em ter... verificar a importância que é você adquirir as habilidades necessárias para você liderar pessoas. Porque a empresa, né? Quando você pensa na empresa, você pensa no instituto da empresa. A empresa é feita de pessoas. É 100% de pessoas. CPF. As empresas são vários CPFs juntos dentro de um CNPJ. É isso aí. E a importância de saber lidar com os outros, de saber lidar com as emoções e de saber lidar com as frustrações, né? E
acho que o que falta é você aprender a lidar com você. Isso mesmo. Porque depois que você aprende a lidar com as suas frustrações, é muito mais fácil, você enxerga o outro diferente, né? Isso mesmo. Às vezes tem alguém que tá vindo falar uma coisa e rapidamente você identifica que não é aquilo que ela tá, que tá Exato. saindo da boca dela. A palavra que ela tá proferindo não é aquilo que ela quer dizer. Ela tá com um sentimento, ela tá com uma dor, ela tá precisando de um acolhimento. Isso E mesmo. muitas vezes a pessoa não sabe pedir, Externalizar, né? externalizar esse Exatamente. acolhimento. Então, Isso mesmo. eu acho que essa é a grande diferença entre os líderes e acho que o que precisa ser muito desenvolvido aí no mundo corporativo como um todo. Exato, porque o mundo corporativo pode ser muito melhor. Eu acho que a gente vai continuar com a competitividade, a gente vai continuar buscando o resultado. Ninguém aqui está falando o contrário, né? Ninguém está falando para abraçar a árvore, mas a gente ter pessoas mais conscientes e aprender a lidar com o outro, você vai sofrer muito mais e vai conseguir trazer muito mais resultados produtivos e também para sua própria vida, né? Porque senão você acaba ficando também em muitas situações que a gente viveu no passado, trabalhando 100% só, né? A vida é só trabalho, mas será? Né? Então eu tenho que aprender técnicas que vão me ajudar a viver. Dá pra fazer o dobro de resultado com Exatamente, inteligência emocional. É simples assim. Exatamente. Não é porque eu vou pensar mais nisso do que naquilo. Não, é se de fato eu Exatamente. pensar e aplicar isso, eu vou trazer o dobro de resultados para minha Muito empresa. bacana. Pensando Fantástico. estrategicamente. Pensando estrategicamente. Isso mesmo. Isso mesmo. E o que a mentoria mais te trouxe, Laurinha, nesse período, o processo de mentoria? Se você pudesse, já falou muita coisa, obrigada, linda, maravilhosa. Mas uma das coisas que é o diferencial, a virada da chave. A virada da chave, eu acho que quando a gente pensa em crença, né? A gente teve. Acho que todo mundo sabe que tem ali uma série de crenças limitantes. E eu tinha algumas crenças limitantes que impactavam ali na minha vida pessoal, mas eu acho que a principal que impactou por muito tempo, e é o eterno orar e vigiar, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, é a crença do merecimento. Eu olho pra trás e eu vejo a carreira que eu tive, os anos em que eu estudei, o caminho que eu percorri, que foi muito difícil, né? São muitas horas de dedicação, há muito tempo. E você chegar e conquistar algo e olhar pra você e falar, mas será que eu mereço isso? Porque eu acho que a questão do merecimento, ela tá muito ligada a eu trabalhei para isso, ou eu recebi uma graça divina, né? Pra eu ter alcançado aquilo. Então, é uma linha muito tênue entre você parar e pensar, pô, eu trabalhei tanto pra isso, pra Exato. conquistar isso, e agora eu tô achando que é tão somente, né? Sorte, né? Então, acho que a gente trabalhou muito a questão do merecimento. E eu acho que tem várias ferramentas que você pode usar para você começar a trabalhar a questão do merecimento. Então, se você tá preparado, se você se preparou para uma reunião, se você tá preparado para aquela atividade, claro que quando acontecer e der certo, você vai falar, eu mereço. A tendência para o merecimento é mais favorável. Mas se quiser trabalhar de verdade o merecimento, na raiz, na essência, aí eu acredito que só mesmo em processo de terapia, enfim, de acompanhamento, porque o merecimento, ele tá muito ligado àquilo que aconteceu com a gente dos nossos 0 aos 7 anos, né? Então, o que foi alimentado ali dentro que vai te trazer a questão do merecimento? Hoje, quando eu penso, assim, um pouquinho no meu processo, eu via que isso estava muito ligado a uma sensação de abandono que existia dentro de mim. E aí eu não tô falando abandono de separação, não. Abandono tem diversas vertentes, né? Mas acho que essa questão do abandono acabou me trazendo muito forte essa crença do merecimento de hoje, né? A Laura adulta, executiva, com quase 40 anos de idade. Então, trabalhar isso, reconhecer, entender onde nasceu. Eu acho que isso foi a grande virada de chave para. E quando eu consegui virar essa chave de fato, inclusive eu fui promovida, enfim. Que interessante. Isso foi, acho que, a grande virada. Eu digo sempre que a base é a autoimagem. A forma com que eu me vejo é a forma com que eu vou ter ou não resultado na minha história. Se eu vejo a minha história, né, como uma pessoa que busca, vai, executa e vê, né, essa garra para poder fazer acontecer, certamente o resultado virá. Pode ser que não venha do dia para a noite, mas ele virá. Por quê? Porque você está se dedicando àquilo que você quer.
né? Agora, quando a gente ouve falar de sorte, sorte pode ser que muitas pessoas vão dizer como uma justificativa para ela não sofrer olhando pessoas que estão tendo resultado e ela não. Então, é muito mais fácil eu me acalentar dizendo, olha, tá tendo sorte e eu não. Só que as pessoas não olham o quanto você tá dando o extra miles, né? A milha adicional para que você possa realmente ter grandes resultados. Então, vai muito daquilo que eu acredito, né, em mim. Eu falei hoje, acho que até foi uma coisa que eu postei hoje, que quando você, né, a vítima, né, da circunstância, será que eu sou vítima da circunstância ou sou vítima da fé que não tenho por mim mesmo? Olha só, muito interessante. Então, se você não acredita que você consegue, se você não acredita que você merece estar lá, isso mesmo. Você é o seu principal inimigo, né? Porque se você fala, e muita gente vai fazer assim, ou vai deixar de fazer, porque fala, olha, se eu não acredito, por que eu vou fazer aquele extra mile para chegar lá? Isso aí. Por que eu vou tentar entregar algo a mais, para tentar me destacar, se eu não acredito que eu mereço? Isso aí. Então, não tem porquê você nem começar a fazer. E é o que muita gente faz, né? Simplesmente passa, né? Ou melhor, continua sendo medíocre, né? Mediano, né? E porque realmente acredita que nunca vai conseguir, que só consegue quem tem a sorte ou quem tem a indicação, né? E assim por diante. Mas você fazer, né? Essa autoanálise e entender o que você realmente precisa fazer para conseguir chegar lá, né? Mesmo sem ter a tal indicação ou a sorte que você acredita que é o que realmente faz a diferença, né? Então, aí realmente você nunca vai fazer, nunca vai chegar. Exato, e é exatamente esses exemplos de liderança outlier que nós estamos trazendo aqui, né? A Laura querida, que está aqui hoje com a gente, que é esse baita exemplo, e a gente vê, né? Olha, não, já começou, foi indicada, não, entrou como trainee, né? A gente vê o Cleverson, grandes resultados que ele trouxe, ele começou sua função carregando caixa dentro de uma montadora, né? Eu comecei como estagiária de secretariado, então a gente sabe quais foram as barreiras que nós enfrentamos, mas não foi porque alguém disse, foi porque nós sentimos na pele exatamente qual foi o caminho a ser percorrido. Muito bacana. Acho que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer, inclusive. Então, acho que a vontade de se preparar, de trabalhar para estar lá é mais importante do que até chegar lá. Exatamente. Né? Aproveitar a jornada, aproveitar, né? A jornada. Que a gente está falando. E a pergunta, já estamos... Olha, passou assim. Já estamos quase no final. A pergunta para fechar, Cleverson. Pergunta de encerramento. Só que antes de falar a pergunta de encerramento, eu só queria falar uma coisa. A Márcia tá aqui que não me deixa mentir sozinho. Vai lá, eu minto junto. Desde o início, eu sempre falava assim... Traz a Laura. Isso é verdade. Falava, traz a Laura. Aí ela, não, mas a Laura é muito ocupada, ela não vai querer, ela trabalha na PwC e tal, ela não vai fazer. Eu, fala com ela, você já falou? Aí ela, não falei. Então vai lá e fala com ela, não foi? Foi bem interessante. Aí ela foi e falou com você, e falou, bonito, ela topou e tal. E ainda falou que vai falar na empresa e tudo mais. Eu falei, tá vendo? E você ia deixar a oportunidade passar sem ter falado, assumindo que não ia dar certo. É mesmo, entendeu? Porque a gente entende, né, o dia a dia, a gente sabe a loucura que é, e a gente fazendo as mentorias, a gente sabe como é corrida a agenda da Laura, né? Mas foi um baita de um prazer, ó, ter você aqui. Eu pararia qualquer coisa pra estar aqui com vocês hoje. E dividir isso, eu acho que o quanto isso agrega pra mim, que é a troca, né, aqui que eu tô tendo com vocês, mas o quanto isso pode agregar pra alguém também. E eu acho que a principal característica que um líder deve ter é o de servir. Eu acho que a gente adquire conhecimento, adquire oportunidades, tem oportunidades dentro da vida pra gente servir o outro. Exatamente. Então, que de alguma forma eu consiga dividir aqui com vocês um pouco da minha experiência, e com certeza aprendi muito mais com vocês. E topo sempre. Não vejo a hora de ir pra próxima. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado desde já pela sua participação. Tá sendo muito importante. Ainda tá sendo porque ainda tem mais uma pergunta. Legal. Que aí agora, o que você pode falar para quem tá assistindo a gente? Se você falar assim, ó, uma única coisa, tal, que olha, isso é fundamental. Faça isso.
E seja com isso um líder melhor. O que você poderia falar? Fala para as pessoas que estão pra quem nos tá assistindo aí. Olha que interessante, né? Se todo mundo pensou que eu ia até falar uma grande coisa mirabolante, eu acredito no básico bem feito. Olha aí. Um básico bem feito, cumprindo aquilo que você se comprometeu, entregando aquilo que você se comprometeu, porque muitas vezes a gente mais fala do que de fato entrega, né? Então, me comprometi, consegui cumprir. Fantástico. Um básico bem feito e, sem dúvidas, consistência. Acho que consistência é a chave do sucesso. Então, fazer aquilo, a gente comentou aqui, né? Fazer aquilo que a gente entende que tem que ser feito nos momentos em que não parecem ser tão bons. Faz parte da vida adulta, né? Faz parte da vida adulta a gente fazer coisas que muitas vezes a gente não gostaria, não queria. Então, acho que consistência e fazer um básico bem feito. Acho que esse é um dos grandes segredos. Fantástico. Bem bacana, porque na primeira episódio que nós tivemos com o Vinícius, nós falamos muito do líder saber comunicar, né? A importância do comunicador. E ele é exímio comunicador. O resultado dele é fantástico. E tá aqui a Laura hoje falando com a gente sobre a disciplina. O garantir que você faça aquilo que tem que ser feito. O seu compromisso, honrar, né, o seu nome e o seu compromisso. Nossa, é um baita de um prazer. Obrigada aqui, time juntos. Obrigado. Pelo resultado todo. Vamos junto. Vamos junto, ensinando. E o nosso objetivo é estar aqui com vocês para dividir, como a Laura falou, um pouco do nosso conhecimento. Não quer dizer que a gente tenha verdade absoluta, mas dividir um pouco da nossa experiência para que você seja um profissional melhor no seu trabalho e na vida, não é verdade? É isso mesmo. Obrigada. Vamos juntos. juntos. Vamos junto. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada.